Imagine viver em um tempo onde o engano e a falsidade estão por toda parte, e aqueles que deveriam guiar e proteger o povo são os primeiros a trair a confiança. Esse cenário pode parecer familiar, mas é exatamente o que muitos enfrentaram nos tempos bíblicos. Desde os dias dos profetas até os ensinos de Jesus, a Bíblia nos alertou sobre o perigo de certas pessoas e comportamentos que, se permitidos em nossas vidas, podem nos desviar completamente do caminho de Deus. Esses ensinamentos não eram apenas para aquela época, eles são extremamente relevantes hoje, quando muitas vezes nos encontramos cercados por influências tóxicas que podem destruir nossa fé e nossa paz. Mas a questão é, como reconhecer essas pessoas e, mais importante, como se afastar delas? Este vídeo vai guiá-lo através dos principais alertas da Bíblia sobre tipos de indivíduos que podem prejudicar nossa caminhada espiritual. E se você acha que já conhece todos os perigos, o último ensinamento vai surpreendê-lo. Ele é o mais importante, por isso eu peço para que você assista esse vídeo até o final. Número 1. O enganador que se faz de justo. Você já reparou como, às vezes, as pessoas mais perigosas não são aquelas que estão abertamente contra nós, mas sim aquelas que parecem estar do nosso lado? Às vezes, o maior inimigo não vem de fora, mas de dentro, disfarçado de amigo, mentor ou até mesmo de alguém que diz compartilhar da mesma fé que nós. Jesus já nos advertiu sobre esses falsos profetas, que se vestem como ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Eles falam com suavidade, suas palavras são como mel, mas no fundo, o que buscam é enganar, destruir e tirar proveito. Imagine uma árvore. Ela pode parecer robusta, cheia de folhas e frutos por fora, mas por dentro, o tronco pode estar podre, corroído por vermes. Esses enganadores são assim. Por fora demonstram bondade, mas por dentro, suas intenções são destrutivas. Jesus nos deu um aviso claro em Mateus 7,15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Eles não só corrompem com suas mentiras, mas também desviam o coração daqueles que, de boa fé, buscam a verdade. Essas pessoas usam a fé como ferramenta para manipular, como um disfarce que mascara suas reais intenções. Eles aparecem em todos os lugares, nas igrejas, nos círculos de amigos, até mesmo nas famílias. Falam a linguagem do amor, citam versículos, mas seus corações estão longe de Deus. O que mais machuca não é apenas o engano em si, mas o fato de que esse tipo de pessoa usa o nome de Deus para justificar seus atos. Eles manipulam a fé alheia para seus próprios interesses, muitas vezes destruindo a confiança e a esperança dos outros. E como podemos reconhecer essas pessoas? Jesus nos dá uma chave em Mateus 7,16. Vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Uma árvore pode ser grande e imponente, mas se seus frutos forem amargos, ela não serve para alimentar. Da mesma forma, os falsos justos podem parecer impressionantes em suas palavras, mas suas ações sempre revelam quem realmente são. Suas atitudes desonram o amor ao próximo, promovem divisão, ambição e, muitas vezes, deixam um rastro de destruição emocional e espiritual. Conviver com esse tipo de pessoa é como caminhar em um campo minado. Cada passo pode ser um perigo, cada conversa pode ser uma armadilha. A influência de um enganador que se faz de justo não destrói apenas relacionamentos, mas pode corroer a própria fé daqueles ao seu redor. E às vezes, o impacto não é imediato, mas progressivo, infiltrando-se lentamente, até que quando nos damos conta, a confiança já foi perdida, a verdade já foi distorcida e o coração já foi ferido. Por isso, é vital estar atento, vigilante e buscar discernimento em Deus para identificar esses lobos disfarçados. E ao perceber suas verdadeiras intenções, nos afastarmos antes que eles possam causar maiores danos. Não podemos nos deixar enganar por aparências ou palavras doces. O discernimento, baseado na palavra de Deus e na observação dos frutos, é a nossa melhor defesa. Número 2. Os amantes de si mesmos.
Vivemos em uma era onde a busca pela autopromoção e satisfação pessoal é celebrada como uma virtude. Redes sociais estão repletas de exemplos de pessoas que colocam a si mesmas no centro de suas vidas, como se o mundo devesse girar em torno de seus desejos, suas vontades e suas conquistas. E essa cultura do eu em primeiro lugar não é nova. A Bíblia já nos alertava sobre os amantes de si mesmos, aqueles que fazem do próprio ego o seu Deus. Em 2 Timóteo 3:2, Paulo escreve: os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes. Esse comportamento não apenas nos afasta de Deus, mas também dos outros, criando uma sociedade cada vez mais fria e individualista. Ser um amante de si mesmo não significa apenas ter autoestima ou confiança. Todos nós precisamos disso para viver de forma saudável. Mas, quando o amor por si próprio passa a ser mais importante do que o amor ao próximo, ou do que o amor a Deus, o desequilíbrio surge. Esses indivíduos vivem apenas para alimentar o próprio ego. Sua busca incessante por validação, seja através de status, riquezas ou poder, os distancia da verdadeira essência da fé, que é o serviço e o sacrifício pelo bem do outro. É como construir uma casa em um terreno instável. Por fora, a estrutura pode parecer sólida, mas por dentro, as fundações estão ruindo. O que Paulo descreveu não é apenas um comportamento isolado, mas um sintoma de uma alma que perdeu o senso de comunidade, humildade e amor ao próximo. A ganância, a arrogância e o narcisismo se tornam frutos de uma vida voltada apenas para si. E o perigo maior é que essa atitude se espalha como uma epidemia, contaminando aqueles ao redor com a ideia de que se amar significa necessariamente colocar-se acima de tudo e de todos. Pessoas que vivem assim nunca estarão satisfeitas. Sempre haverá algo mais a ser conquistado, mais a ser acumulado. Mas, ao mesmo tempo, elas vivem em um estado constante de insatisfação e vazio. Em Provérbios 27:20, lemos: assim como a morte e o inferno nunca se fartam, assim também os olhos dos homens nunca se satisfazem. O desejo incessante por mais, por melhor, por maior, é um ciclo interminável que nunca preenche a alma. Ao contrário, quanto mais se busca para si, mais solitário e distante de Deus se fica. A convivência com essas pessoas pode ser tóxica. Elas drenam energia, exigem atenção constante e não demonstram reciprocidade genuína. Estar perto de alguém que vive apenas para si é sentir-se como uma sombra, sem espaço para crescer, sem espaço para ser ouvido ou valorizado. O impacto desse tipo de relação não é apenas emocional, mas também espiritual. Aos poucos, a convivência com os amantes de si mesmos corrói nossos próprios valores, nossa humildade e nossa capacidade de enxergar o outro com empatia e compaixão. Portanto, é necessário nos afastar daqueles que vivem apenas para si mesmos. A presença constante de alguém assim pode nos desviar do propósito de viver uma vida de serviço e amor, como Cristo nos ensinou. Devemos buscar aqueles que, assim como Jesus, entendem que a verdadeira grandeza está em servir, não em ser servido, em dar, não em receber. Número 3. A companhia dos escarnecedores. Há um tipo de pessoa cuja influência pode parecer sutil à primeira vista, mas suas palavras têm o poder de corroer a fé como um veneno invisível. Eles são os escarnecedores, aqueles que zombam da fé, da moral e dos valores espirituais. Esses indivíduos podem até se apresentar como amigos, mas suas intenções são perigosamente destrutivas. Salmos 1:1 nos diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Estar em meio a quem constantemente ridiculariza a verdade, a fé e a justiça nos afasta de Deus e, com o tempo, começa a distorcer nossa própria visão do que é correto. O escarnecedor não é apenas aquele que faz piadas superficiais sobre a fé. Ele é aquele que, com sarcasmo e cinismo, desmotiva, enfraquece e planta sementes de dúvida. Eles usam a ironia como uma arma para questionar o que há de mais sagrado,
tornando as pessoas ao seu redor menos confiantes em sua própria crença. No início, pode parecer que estão apenas brincando, mas à medida que convivemos com eles, suas palavras começam a criar rachaduras na nossa fé. É como uma rocha sólida, sendo desgastada pouco a pouco pela água corrente. O efeito pode não ser imediato, mas é inevitável. Esses indivíduos frequentemente disfarçam seu desprezo pela fé sob a máscara da razão ou da liberdade de expressão. Mas o que realmente fazem é plantar dúvida e confusão. Eles se deleitam em questionar tudo o que é puro e verdadeiro, buscando minar a confiança dos outros em Deus. Estar na presença de um escarnecedor é como andar por um caminho cheio de pedras. Cada conversa, cada comentário, cada piada é mais uma armadilha para nos fazer tropeçar. Além disso, a companhia de escarnecedores nos afasta não só de Deus, mas também daqueles que nos edificam. Quando nos envolvemos em círculos onde o desprezo pelo que é sagrado é a norma, acabamos, mesmo sem perceber, absorvendo um pouco dessa postura cínica. Nossos corações, que antes eram cheios de zelo, começam a esfriar. Nossas orações se tornam menos fervorosas e nosso compromisso com Deus começa a enfraquecer. É uma erosão lenta, mas profunda, que pode levar anos para ser percebida. Devemos ser diligentes em identificar esses escarnecedores em nossas vidas e cortar esses laços antes que seu veneno afete nosso relacionamento com Deus. A convivência constante com quem desdenha da fé é como caminhar em meio a espinhos. Inevitavelmente seremos feridos. Provérbios 13:20 nos lembra: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá o mal. Se nos cercamos de escarnecedores, estaremos nos distanciando de uma vida de sabedoria, paz e reverência. Afastar-se de escarnecedores não é apenas uma questão de proteger nossa fé, mas também de manter nossa paz espiritual. Em um mundo que já está repleto de distrações e desafios à fé, precisamos estar próximos de pessoas que nos edifiquem, que nos lembrem do amor de Deus e que nos inspirem a continuar firmes no caminho da retidão. O tempo é precioso demais para ser gasto com aqueles que, em vez de nos aproximar de Deus, nos afastam dele com suas palavras e atitudes desrespeitosas. Número 4. O amigo que leva à ira. Existem pessoas que, sem percebermos de imediato, nos influenciam negativamente de uma maneira profunda e perigosa. Uma dessas influências ocultas vem daqueles que vivem dominados pela ira. Conviver com uma pessoa que está constantemente irritada é como andar em um campo cheio de armadilhas. A qualquer momento, algo pode explodir. E isso não afeta apenas a paz ao redor, mas aos poucos começamos a adotar esse comportamento como parte de nossas vidas. Provérbios 22, 24, 25 nos adverte claramente: não faça amizade com quem vive se irando, nem ande com o colérico, para que você não aprenda os seus caminhos e ensine uma armadilha a si mesmo. O problema com a ira é que ela é contagiosa. Estar ao lado de alguém que responde a cada pequeno desafio com explosões de raiva começa a mudar nossa própria maneira de reagir aos problemas. No início, podemos apenas observar, mas com o tempo, absorvemos essa energia e, sem perceber, nos tornamos mais rápidos a responder com impaciência e fúria. A ira é uma emoção intensa que queima por dentro, deixando um rastro de destruição emocional e espiritual. Ela destrói relacionamentos, mina nossa paz e nos afasta da serenidade que Deus deseja que tenhamos. Pense na ira como um fogo. Quando estamos perto de alguém que está sempre aceso em raiva, mesmo que tentemos nos proteger, o calor nos atinge. Suas palavras afiadas, suas atitudes explosivas e sua incapacidade de perdoar lentamente vão nos desgastando. E, se não tomarmos cuidado, esse fogo começa a nos consumir também. É um ciclo vicioso. A raiva gera mais raiva, e antes que percebamos, estamos nós mesmos agindo de maneira impetuosa, alimentando esse círculo destrutivo. Isso é exatamente o que o autor de Provérbios nos alerta. Estar próximo de uma pessoa iracunda pode nos transformar em uma versão que não reconhecemos.
E o perigo não para por aí. Quando convivemos com pessoas que se permitem ser dominadas pela ira, passamos a justificar esse comportamento em nós mesmos. Frases como "eu não tenho paciência" ou "eu sou assim mesmo" começam a se tornar normais, quando, na verdade, estamos nos afastando dos frutos do Espírito, que incluem a paciência e a mansidão. Gálatas 5, 22, 23. Cada vez que justificamos nossa raiva ou a dos outros, estamos nos distanciando do modelo de Cristo, que mesmo em face de injustiça, não respondeu com fúria, mas com graça e compaixão. Estar perto de pessoas assim é perigoso porque a ira raramente anda sozinha. Ela traz consigo amargura, ressentimento e, muitas vezes, violência. A ira contamina tudo ao redor, obscurecendo a capacidade de discernir o que é justo e o que é uma reação desproporcional. E se continuamos a caminhar com aqueles que cultivam a ira, acabamos inevitavelmente adotando suas atitudes, justificando reações impetuosas e nos tornando participantes desse ciclo de destruição. A solução, como nos diz o versículo, é simples: afastar-se. Isso não significa que devemos deixar de amar ou perdoar aqueles que lutam com a ira, mas sim que devemos proteger nossos corações de sua influência destrutiva. Devemos ser uma luz de paciência e mansidão, mas sem permitir que o fogo da ira alheia nos consuma. A proximidade constante com quem vive irado não apenas rouba nossa paz, mas também distorce nosso entendimento de como lidar com os desafios da vida com serenidade e sabedoria. Número 5. O semeador de discórdia. Poucas coisas são tão destrutivas quanto a presença de uma pessoa que semeia discórdia entre irmãos. Esse tipo de pessoa opera de maneira sutil, muitas vezes passando despercebida até que os efeitos de sua ação já estejam espalhados. Provérbios 6, 16 e 19 descreve 7 coisas que o Senhor odeia, e entre elas está o que semeia contenda entre os irmãos. A discórdia não surge de grandes eventos, mas de pequenas palavras, ditas com a intenção de dividir, de criar conflitos e de colocar uns contra os outros. E o perigo é que, muitas vezes, essas sementes são plantadas em momentos de fragilidade, quando estamos mais vulneráveis. O semeador de discórdia é astuto. Ele conhece bem a arte de jogar um comentário aqui, uma insinuação ali, sempre disfarçando sua intenção com uma falsa preocupação ou com um ar de amizade. O estrago, entretanto, é devastador. Esse tipo de pessoa pode criar cisões dentro de uma igreja, destruir amizades e até mesmo causar rachas dentro de famílias. O apóstolo Paulo nos alerta sobre isso em Romanos 16, 17. Exorto-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes, e afastai-vos deles. A discórdia que eles semeiam cresce como uma erva daninha, sufocando a paz e o amor que deveriam reinar entre os cristãos. Quando estamos perto de uma pessoa que semeia discórdia, é como se estivéssemos em um campo minado, onde qualquer palavra pode ser distorcida, qualquer situação pode ser transformada em um conflito. O ambiente se torna tóxico e, rapidamente, nos encontramos em meio a disputas e mal-entendidos, que jamais existiriam sem a interferência dessa pessoa. A discórdia, uma vez semeada, pode crescer e se transformar em algo muito maior do que o esperado, destruindo relacionamentos que demoraram anos para ser construídos. E o mais perigoso é que muitas vezes o semeador de discórdia finge ser neutro. Ele nunca se coloca como o causador do conflito. Pelo contrário, muitas vezes se apresenta como o pacificador, aquele que apenas está trazendo à luz algo que os outros precisam saber. Mas suas palavras são como veneno, espalhando desconfiança e malícia, onde deveria haver comunhão e apoio mútuo. E se não tomarmos cuidado, podemos facilmente nos ver envolvidos em seus jogos, sendo usados como peças em suas intrigas. A convivência com o semeador de discórdia não apenas perturba a paz, mas também afeta nossa própria percepção do que é verdadeiro e justo,
Passamos a desconfiar de pessoas que antes confiávamos, a interpretar mal as ações e palavras daqueles ao nosso redor. Tudo por causa das sementes plantadas pelo semeador. Ele prospera na divisão, porque a divisão enfraquece. E quando estamos divididos, estamos mais vulneráveis ao ataque do inimigo. Jesus nos alertou que todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Mateus 12, 25. Por isso, é imperativo que nos afastemos daqueles que semeiam discórdia. Não podemos permitir que suas palavras destruam o espírito de unidade que Cristo nos ensinou a manter. O semeador de discórdia é uma ameaça silenciosa à paz que Deus deseja para seus filhos. E estar próximo dele é permitir que essa paz seja corroída pouco a pouco, até que tudo o que reste sejam desentendimentos e mágoas. Número 6. O adulador. O adulador é aquele que, com palavras doces e elogios aparentemente genuínos, tem o poder de desarmar até mesmo as pessoas mais prudentes. Suas intenções, porém, raramente são puras. Ele usa a adulação como uma máscara para seus verdadeiros desejos: manipular, obter favores e conquistar o que deseja sem que o outro perceba. Provérbios 29, 5 nos adverte claramente: quem adula o seu próximo, arma-lhe uma cilada. A adulação não é um simples elogio, é uma armadilha, cuidadosamente preparada para inflar o ego e, com isso, abrir espaço para influências negativas. A convivência com o adulador pode parecer agradável no início. Ele sabe como massagear o ego, como fazer com que nos sintamos especiais, únicos. Suas palavras são como mel, e quem não gosta de se sentir valorizado, certo? Mas, por trás dessa doçura, há uma intenção escondida. O adulador não elogia por amor ou gratidão, mas por conveniência. Ele não está interessado no bem-estar do outro, mas em como pode usá-lo para alcançar seus próprios interesses. E é por isso que a adulação é tão perigosa. Ela cria uma falsa sensação de segurança, enquanto nos prepara para sermos manipulados. O maior problema da adulação é que ela nos cega para as reais intenções da pessoa. Quem está sempre sendo elogiado, de forma desproporcional e exagerada, tende a baixar a guarda. E é nesse momento que o adulador age, tirando proveito da nossa confiança. Ele pode estar buscando influência, vantagens materiais ou simplesmente a sensação de controle sobre os outros. Provérbios 26, 28 nos alerta: a língua falsa odeia aqueles a quem fere, e a boca lisonjeira produz ruína. A ruína aqui mencionada é emocional, espiritual e até relacional, pois a adulação pode destruir tanto quem recebe quanto quem a pratica. Outro aspecto nocivo da adulação é que ela nos afasta da humildade, uma das virtudes mais importantes no caminho cristão. Quando estamos cercados por pessoas que constantemente nos adulam, corremos o risco de acreditar nas suas palavras e nos tornarmos soberbos. Começamos a pensar que somos superiores, que merecemos mais do que os outros e que nossa vida deve ser constantemente celebrada. E isso é exatamente o oposto do que Cristo nos ensinou. Ele nos chamou para servir, para sermos humildes, para colocar os outros antes de nós mesmos. A adulação, no entanto, nos empurra para o caminho contrário. Pior ainda, o adulador pode facilmente minar a nossa confiança nos outros, pois suas palavras podem levar ao ciúme e à desconfiança. Imagine um ambiente em que alguém constantemente exalta uma pessoa acima das outras, fazendo parecer que ela é sempre melhor, mais inteligente, mais talentosa. Isso não apenas infla o ego de quem recebe a adulação, mas também semeia inveja e rivalidade entre os demais. Ao final, o adulador não cria união, mas divisão. Ele não fortalece relacionamentos, mas os fragiliza, tudo em benefício próprio. Devemos, portanto, ser cautelosos com aqueles que nos cercam com palavras excessivamente agradáveis. Elogios sinceros são bem-vindos, mas adulações são venenosas. A Bíblia nos ensina a ter um coração humilde e a evitar aqueles que, com suas palavras, tentam nos fazer desviar desse caminho. Um relacionamento baseado na adulação não é genuíno
e o dano que ele causa, tanto espiritual quanto emocional, pode ser profundo. Número 7. O amante do dinheiro. O amor ao dinheiro é uma armadilha sutil, mas poderosa, que tem desviado muitos do caminho da fé. Ao longo da história, vimos como a busca incessante por riquezas tem sido capaz de corromper até mesmo os corações mais sinceros. Em 1 Timóteo 6,10, Paulo nos adverte: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. O perigo aqui não está no dinheiro em si, mas no desejo obsessivo por ele, que faz com que a pessoa priorize bens materiais sobre sua relação com Deus e com os outros. O amante do dinheiro não necessariamente se apresenta como alguém abertamente ganancioso. Muitas vezes, ele aparece como uma pessoa bem-sucedida, focada, alguém que aparenta estar apenas buscando uma vida melhor. Porém, é a motivação por trás dessas ações que deve ser observada com cuidado. Quando o dinheiro deixa de ser um meio e se torna o fim, algo está terrivelmente errado. Ao contrário do que muitos pensam, a riqueza em si não traz segurança ou paz duradoura. Na verdade, quanto mais se acumula, mais o coração se afasta da dependência de Deus, pois o amante do dinheiro começa a confiar em suas posses e não no provedor. Conviver com alguém assim é perigoso porque o amor ao dinheiro é contagiante. Quando passamos tempo com pessoas que valorizam acima de tudo o acúmulo de riquezas, começamos a adotar esse pensamento também. Nossa visão de sucesso se distorce e começamos a medir nossa vida pelas coisas que temos, em vez de quem somos em Cristo. As conversas giram em torno de investimentos, aquisições e metas financeiras, e antes que percebamos, também começamos a pensar que só seremos felizes se alcançarmos esses mesmos padrões. Jesus, em Mateus 6,24, nos alertou sobre essa luta. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O dinheiro, quando idolatrado, se torna um senhor cruel. Ele exige cada vez mais de nós, consome nosso tempo, nossa energia e, eventualmente, nossa alma. O amante do dinheiro sempre quer mais, pois nunca está satisfeito com o que tem. Ele persegue constantemente um objetivo inalcançável, pois a verdadeira satisfação nunca vem daquilo que é temporário. Além disso, o impacto do amante do dinheiro nas suas relações é devastador. Ele começa a tratar as pessoas como meios para alcançar seus fins, vendo cada interação como uma oportunidade de ganho, e não como uma chance de comunhão genuína. O relacionamento deixa de ser baseado em amor, respeito e cuidado e se torna transacional, e isso destrói amizades, famílias e até comunidades inteiras. Quando o dinheiro se torna o foco, a compaixão e a empatia ficam em segundo plano, e o coração vai se endurecendo pouco a pouco. Devemos nos afastar dos que amam o dinheiro, não por desprezo a eles, mas para proteger nosso coração de cair na mesma armadilha. A Bíblia nos ensina que a verdadeira riqueza não está nos bens materiais, mas no tesouro celestial, que não pode ser corroído nem roubado. Mateus 6, 19 e 20. Manter uma convivência constante com pessoas que vivem para acumular riqueza material pode nos desviar da simplicidade e da paz que vem de confiar na provisão divina. Número 8. O orgulhoso que despreza os humildes. O orgulho é um veneno silencioso que corrompe o coração, cegando-nos para a verdade e nos afastando de Deus. Tiago 4:6 nos lembra: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O orgulhoso é aquele que se eleva em sua própria visão, que se vê como superior aos outros e que despreza aqueles que ele considera inferiores. Para ele, a humildade não é uma virtude, mas uma fraqueza. Conviver com esse tipo de pessoa não só enfraquece nosso espírito, mas também nos afasta da graça de Deus, que é derramada sobre os humildes de coração. O orgulho cria uma barreira entre a pessoa e Deus, pois o orgulhoso acredita que não precisa de nada além de sua própria força e sabedoria. Ele confia em si mesmo
e rejeita a dependência de Deus, preferindo exaltar suas próprias realizações. Esse tipo de pessoa se coloca no centro de todas as coisas, como se o mundo girasse ao seu redor. Conviver com alguém assim é como estar constantemente em competição, onde o outro sempre busca provar que é melhor, mais sábio ou mais importante. Isso mina a convivência saudável e destrói a verdadeira comunhão. Um dos efeitos mais devastadores do orgulho é o desprezo pelos humildes. O orgulhoso vê a humildade como uma fraqueza e trata aqueles que se submetem à vontade de Deus com desdém. Ele olha de cima para baixo, acreditando que sua posição, suas conquistas ou seu conhecimento o tornam superior. No entanto, a Bíblia é clara em que a verdadeira grandeza está na humildade. Jesus, o Filho de Deus, lavou os pés de seus discípulos para nos ensinar que a verdadeira liderança e grandeza vem através do serviço aos outros. João 13, 12, 17. Quando convivemos com pessoas que desprezam a humildade, somos sutilmente influenciados por essa atitude. Começamos a acreditar que ser humilde significa ser fraco ou incapaz. Passamos a buscar reconhecimento e a viver para impressionar os outros, em vez de viver para agradar a Deus. O orgulhoso contamina o ambiente ao seu redor, espalhando uma mentalidade de competição e vaidade, onde o foco está sempre em quem é o melhor e não em quem serve mais. Além disso, o orgulho leva à ruína, pois, como Provérbios 16:18 nos ensina, o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. O orgulhoso, ao se exaltar, está construindo sua própria queda. Ele confia tanto em si mesmo que se torna cego para suas fraquezas e vulnerabilidades. E, inevitavelmente, quando chega a queda, ela é dolorosa e devastadora. Conviver com essas pessoas significa caminhar lado a lado com a destruição iminente, pois seu orgulho os empurra para decisões insensatas e relações quebradas. Afastar-se de quem se exalta em orgulho é um ato de proteção espiritual. Não podemos permitir que a mentalidade de superioridade e desprezo pelos humildes contamine nosso coração. Devemos buscar a humildade que Cristo nos ensinou, reconhecendo que tudo o que somos e temos vem de Deus, e que nossa verdadeira grandeza está em servir e amar ao próximo, não em nos exaltarmos. O orgulho afasta a graça de Deus, mas a humildade abre caminho para que sua bondade e misericórdia fluam livremente em nossas vidas. Número 9. O hipócrita que vive de aparências. O hipócrita é aquele que veste máscaras, escondendo sua verdadeira natureza atrás de uma fachada de religiosidade ou virtude. Jesus, em diversas ocasiões, denunciou a hipocrisia com firmeza, especialmente em relação aos fariseus que aparentavam ser santos, mas cujos corações estavam longe de Deus. Em Mateus 23, 27 e 28, Jesus diz: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro cheios de ossos e de tudo o que é impuro. A convivência com esse tipo de pessoa é uma armadilha espiritual, pois ela apresenta uma versão falsa de si mesma, enganando não apenas os outros, mas a si mesma. A hipocrisia é uma forma de desonestidade profunda. O hipócrita vive para ser visto e admirado, mas suas ações são vazias de sinceridade. Ele busca reconhecimento pelas aparências, mas seu coração não está alinhado com aquilo que ele professa. Esse tipo de pessoa pode se apresentar como piedosa, como alguém envolvido em obras de caridade ou na igreja, mas o que realmente busca é o aplauso dos homens, e não o reconhecimento de Deus. Jesus nos adverte sobre essa atitude em Mateus 6:1. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Conviver com um hipócrita é perigoso, porque com o tempo, sua falsidade pode nos influenciar a também viver de aparências. Ao ver alguém sendo admirado ou respeitado por suas ações exteriores, sem que suas intenções sejam verdadeiramente puras,
podemos cair na tentação de buscar a mesma validação. A vida cristã, no entanto, não é sobre o que os outros veem, mas sobre o que Deus vê em nosso coração. A presença constante de um hipócrita nos faz esquecer essa verdade, levando-nos a focar em agradar aos homens e não a Deus. Além disso, o hipócrita causa danos à comunidade, porque suas ações não edificam. Ele cria um ambiente de falsidade, onde o que importa não é a transformação interior, mas o desempenho exterior. Quando as pessoas percebem a hipocrisia, sentem-se desmotivadas e desiludidas, o que pode levar à quebra de confiança e à descrença. Provérbios 11:9 afirma: com sua boca o hipócrita destrói o próximo, mas os justos são libertos pelo conhecimento. O hipócrita destrói, não com a violência, mas com a falsa santidade que engana e desencoraja aqueles que buscam a verdade com sinceridade. Outro problema grave da convivência com o hipócrita é que ele muitas vezes julga os outros com um rigor que não aplica a si mesmo. Em Mateus 7:5, Jesus diz: hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. O hipócrita vive criticando, apontando falhas nos outros, enquanto ignora seus próprios pecados e defeitos. Ele projeta uma imagem de perfeição para encobrir sua fragilidade, e isso cria um ambiente tóxico, onde ninguém se sente seguro para ser autêntico ou vulnerável. Afastar-se do hipócrita é essencial para proteger nossa integridade espiritual. Não podemos nos deixar enganar pelas aparências, nem cair na armadilha de viver para impressionar os outros. O que Deus valoriza é um coração puro, uma fé sincera e uma vida vivida em autenticidade diante dele, e não para os homens. A convivência com o hipócrita nos afasta dessa verdade, criando um falso padrão de vida cristã que é centrado na performance, e não na transformação interior que o Espírito Santo deseja realizar em nós. Número 10. Os desobedientes aos pais. Em uma sociedade onde o respeito à autoridade é frequentemente desafiado, a desobediência aos pais se tornou algo quase normal, mas a Bíblia nos alerta sobre a seriedade desse comportamento. Em 2 Timóteo 3:2, Paulo descreve a desobediência aos pais como uma das características dos tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais. A desobediência vai muito além de uma simples quebra de regras. Ela revela uma postura de rebeldia, orgulho e desprezo pela autoridade que Deus colocou em nossas vidas para nos guiar. O ato de desobedecer aos pais não afeta apenas a dinâmica familiar. É um reflexo de algo muito mais profundo, uma falta de submissão à ordem e ao propósito de Deus. Os pais, em muitos casos, são nossos primeiros mestres, responsáveis por transmitir valores, princípios e a fé. Quando essa autoridade é desrespeitada, não estamos apenas ignorando conselhos ou regras, mas também desprezando a sabedoria que Deus nos dá através daqueles que Ele colocou em nossas vidas para nos proteger e guiar. Efésios 6:1-3 reforça essa verdade. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Conviver com pessoas que são desobedientes aos pais pode, pouco a pouco, nos influenciar a adotar essa mesma postura. A desobediência, quando não confrontada, se torna uma atitude normalizada. Se estamos cercados por pessoas que constantemente desrespeitam seus pais, logo começamos a ver essa atitude como aceitável ou até mesmo justificável. Isso não apenas prejudica nossa relação familiar, mas também distorce nossa compreensão sobre a importância de honrar as autoridades que Deus colocou sobre nós. Além disso, a desobediência aos pais é o início de um ciclo de desrespeito a todas as formas de autoridade. Quem não respeita a autoridade dos pais, provavelmente também não respeitará outras autoridades, como professores, líderes espirituais ou até mesmo a própria autoridade de Deus. Essa rebeldia crescente nos leva para longe do coração submisso e humilde que Deus deseja que cultivemos. Em Provérbios 30:17,
lemos um aviso solene: o olho que zomba do pai e despreza a obediência à mãe. Os corvos do vale o arrancarão, e os filhotes da águia o comerão. A desobediência traz consequências graves, tanto espirituais quanto práticas, para a vida de quem escolhe seguir por esse caminho. Outro aspecto a ser considerado é o impacto emocional e espiritual que a desobediência causa nos próprios pais. A dor de ver um filho desrespeitar e rejeitar seus conselhos é profunda e muitas vezes silenciosa. A convivência com filhos desobedientes mina o coração dos pais, enfraquece a confiança na dinâmica familiar e pode até gerar frustrações que se prolongam por anos. A Bíblia nos ensina a não apenas obedecer, mas também a honrar nossos pais, um ato que vai além de simples obediência e inclui respeito, cuidado e consideração, mesmo em nossas palavras e atitudes diárias. Por isso, é vital que nos afastemos daqueles que constantemente desobedecem e desonram seus pais. Não podemos permitir que essa atitude de rebeldia infiltre nossas vidas, nos afastando do caminho que Deus deseja para nós. Honrar nossos pais é honrar a Deus, e conviver com aqueles que desprezam essa verdade é perigoso para nossa fé e para o respeito que devemos cultivar pelas autoridades estabelecidas. Número 11. O que zomba do sagrado. A irreverência diante do que é sagrado é uma atitude que tem se tornado cada vez mais comum em nosso tempo. Pessoas que zombam das coisas de Deus, que fazem pouco caso da fé e que tratam o sagrado com desdém, estão em todos os lugares, e suas influências são profundas e perigosas. A Bíblia nos adverte sobre esse tipo de pessoa, em 2 Pedro 3:4. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Esses escarnecedores questionam a palavra de Deus, ridicularizam as promessas divinas e espalham dúvidas entre os fiéis. Zombar do sagrado não se limita a palavras explícitas de desprezo. Muitas vezes é um comportamento mais sutil, onde as verdades bíblicas são tratadas com ironia, sarcasmo ou ceticismo. Eles se apresentam como racionais, como pessoas que apenas questionam o que não podem ver, mas suas palavras são uma arma que mina a fé dos outros. Quando alguém ridiculariza o que é santo, a essência dessa atitude é de desdém e desprezo, pelo que Deus considera sagrado e digno de honra. É como jogar pérolas aos porcos, como Jesus advertiu em Mateus 7:6, pois o escarnecedor não reconhece o valor das coisas espirituais. Conviver com pessoas que zombam do sagrado tem um efeito corrosivo. A irreverência diante de Deus e de sua palavra afeta diretamente nossa reverência e temor a Ele. O espírito de zombaria nos desensibiliza para a santidade, nos tornando mais cínicos e distantes da verdade. Aos poucos, podemos começar a ver as coisas sagradas como menos importantes, e nossa fé pode se enfraquecer. O escarnecedor não apenas desacredita as promessas de Deus, mas também influencia aqueles ao seu redor a fazerem o mesmo, gerando um ambiente de descrença e irreverência. Essas pessoas frequentemente ridicularizam a fé alheia, questionando a devoção e o compromisso dos que seguem a Deus. Essa zombaria pode começar com uma piada aqui, um comentário sarcástico ali, mas com o tempo, suas palavras envenenam a atmosfera espiritual, causando confusão e dúvida nos corações dos fiéis. Não é à toa que Provérbios 14:9 nos diz: os tolos zombam do pecado, mas entre os justos há boa vontade. O escarnecedor trata o pecado como algo trivial e a santidade como algo sem valor, e sua presença corrompe o ambiente ao seu redor. Além disso, o escarnecedor geralmente se apresenta como alguém intelectualmente superior, que entende mais do que os outros e, por isso, rejeita a fé como algo simplório ou ultrapassado. Essa atitude de superioridade intelectual pode facilmente influenciar os mais vulneráveis, que passam a se questionar se a fé realmente faz sentido ou se é algo irracional, como o escarnecedor sugere.
Mas a Bíblia nos adverte contra essa sabedoria que vem do mundo e não de Deus, pois é uma sabedoria que conduz à morte espiritual, não à vida. Por isso, devemos nos afastar daqueles que zombam do que é sagrado. Manter proximidade com eles coloca em risco nossa própria reverência por Deus e pelas coisas espirituais. Zombar da fé não é uma questão de humor ou liberdade de expressão. É um ataque direto àquilo que Deus santificou. E estar ao lado de quem desdenha do sagrado pode nos levar, lenta e perigosamente, a adotar o mesmo comportamento irreverente, distanciando-nos da presença de Deus e da seriedade de sua palavra. Número 12. O que promove a injustiça? O promotor de injustiça é alguém que, seja por ação ou omissão, favorece o mal e desvia o caminho da retidão. A injustiça, em suas diversas formas, fere o coração de Deus e oprime os mais vulneráveis. Provérbios 17:15 nos ensina: o que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Este versículo nos mostra claramente o quanto Deus abomina a injustiça, especialmente quando ela é deliberada e praticada por aqueles que têm o poder de fazer o bem, mas escolhem favorecer o mal. Conviver com alguém que promove a injustiça é perigoso, pois essa pessoa distorce a verdade, corrompe o senso de moralidade e destrói o que é correto em nome de interesses egoístas. Ela pode justificar suas ações com argumentos que parecem razoáveis, mas por trás de suas palavras existe a malícia de quem não respeita o próximo e não teme a Deus. A injustiça, nesse sentido, é um veneno silencioso que contamina a sociedade e as relações, criando um ambiente onde o errado é exaltado e o certo é desprezado. O promotor de injustiça frequentemente se esconde atrás de pretextos como precisão ou pragmatismo. Ele justifica suas ações dizendo que está apenas fazendo o que é necessário, mas na realidade está causando dano aos inocentes e oprimindo aqueles que deveriam ser defendidos. Em Isaías 10:1-2, Deus condena severamente esse comportamento. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem decretos opressores para privar os pobres de seus direitos e da justiça, os aflitos do meu povo. A injustiça tem um preço espiritual elevado, e aqueles que a promovem atraem sobre si o juízo de Deus. A convivência com pessoas que promovem a injustiça também nos coloca em uma posição de cumplicidade, mesmo que indireta. Quando aceitamos ou nos calamos diante da injustiça, estamos permitindo que ela floresça e se espalhe. Tiago 4:17 nos adverte que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Ou seja, não basta simplesmente não praticar a injustiça. Devemos também nos afastar daqueles que a promovem e confrontar o mal sempre que o encontrarmos. O silêncio e a indiferença são aliados da injustiça. Outro aspecto que torna esse tipo de pessoa tão perigosa é que, muitas vezes, ela usa seu poder ou influência para manipular o sistema a seu favor. Ela pode parecer bem-sucedida aos olhos do mundo, mas sua base é construída sobre mentiras, exploração e opressão. A injustiça, assim, não é apenas um ato isolado, mas um estilo de vida que contamina tudo ao redor. Quando convivemos com alguém que vive dessa forma, corremos o risco de adotar a mesma visão distorcida, de aceitar a corrupção como parte normal da vida e de fechar os olhos para o sofrimento daqueles que são vítimas. Por fim, devemos nos afastar dos promotores de injustiça porque eles estão em completa oposição ao caráter de Deus. Deus é justo e sua justiça é perfeita. Ele nos chama para amar o que é certo, defender os fracos e oprimidos e sermos justos em todas as nossas ações. Isaías 1:17 nos convida: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, defendam o direito do órfão, pleiteiem a causa das viúvas. Se mantivermos a companhia daqueles que promovem a injustiça, estaremos nos afastando do chamado de Deus para ser agentes de justiça e luz em um mundo de trevas. Número 13. O cínico que destrói a fé dos outros. O cínico é aquele que, com sua descrença e negatividade,
destrói a fé dos outros de maneira sutil, mas profundamente corrosiva. Ele se esconde atrás de um véu de realismo ou racionalidade e constantemente mina a esperança e a confiança que as pessoas têm em Deus. Judas 1:4 nos alerta sobre esses indivíduos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Eles entram sorrateiramente no meio da congregação e, com palavras cínicas e dúvidas plantadas, enfraquecem a fé de muitos. Conviver com o cínico é como andar sob uma nuvem constante de desânimo. Ele nunca vê o lado positivo, nunca acredita que Deus pode agir, e sua postura constante é de dúvida e desconfiança. Esse tipo de pessoa desvaloriza a oração, ridiculariza os testemunhos de milagres e lança dúvidas sobre a sinceridade da fé dos outros. Ele cria um ambiente onde a fé é tratada como algo infantil ou irracional e a dúvida como um sinal de maturidade. O perigo é que, aos poucos, essa postura começa a contaminar quem está ao seu redor, tornando a fé em Deus uma escolha cada vez mais difícil de sustentar. O cínico não destrói a fé de forma direta e aberta. Ele age com insinuações, comentários sutis e questionamentos que parecem inofensivos, mas que corroem lentamente a confiança em Deus. Ele questiona a bondade de Deus em tempos de dificuldade. Insinua que as promessas de Deus talvez não sejam tão confiáveis e sempre destaca as falhas humanas dos líderes espirituais como prova de que não vale a pena crer. Esse comportamento cria um ambiente de ceticismo, onde a fé é vista como um fardo e não como uma fonte de esperança e força. O impacto do cínico é devastador, especialmente sobre aqueles que estão em momentos de fragilidade espiritual. A convivência constante com alguém que desacredita as promessas de Deus pode facilmente levar os mais vulneráveis ao desespero. Hebreus 3:12 nos adverte: Cuidem, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. O cínico, ao destruir a fé dos outros, os afasta da única fonte de verdadeira vida e esperança. Sua influência é como uma semente de incredulidade plantada no coração que cresce e sufoca a fé genuína. Além disso, o cínico frequentemente adota uma postura de superioridade, como se fosse mais inteligente ou mais esclarecido por não acreditar naquilo que os outros creem. Ele olha com desprezo para a simplicidade da fé, ridicularizando aqueles que confiam em Deus e na sua palavra. Mas essa sabedoria é, na verdade, tolice aos olhos de Deus. 1 Coríntios 3:19 nos lembra: Pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porque está escrito: Ele apanha os sábios na própria astúcia deles. O cínico, com toda a sua aparente inteligência, está preso em sua própria cegueira espiritual. Afastar-se do cínico é crucial para proteger a fé que Deus nos deu. Não podemos permitir que sua negatividade e falta de esperança nos afastem da confiança em Deus e de seu poder. Manter a companhia de alguém que destrói a fé é permitir que a incredulidade crie raízes em nosso coração. Devemos nos cercar de pessoas que nos encorajam na fé, que nos apontam para as promessas de Deus e que nos ajudam a ver o poder de Deus, mesmo nas situações mais difíceis. Número 14. O que ama a maldade. Há aqueles que, longe de apenas tropeçarem no pecado ou caírem ocasionalmente, têm um amor profundo pela maldade. São pessoas que se deleitam no que é errado, que têm prazer em praticar o mal e que promovem o caos e a destruição. Em Provérbios 12:20 lemos: Engano há no coração dos que maquinam o mal, mas alegria tem os que aconselham a paz. Esses indivíduos são marcados por um espírito de perversidade, que não só ignora o que é justo e bom, mas também se opõe ativamente a esses valores. Estar perto de alguém assim nos coloca em risco espiritual constante, pois a maldade, quando amada e cultivada, corrompe tudo ao seu redor. O que ama a maldade não se contenta em fazer o que é errado em segredo. Ele traz o mal para a superfície
encorajando outros a seguir seu exemplo. Seus atos de crueldade, desonestidade e engano são justificados como oportunidades ou meios para um fim. A maldade para ele é uma ferramenta, e quanto mais consegue alcançar por meios tortuosos, mais se orgulha de sua astúcia. Esse tipo de pessoa não só pratica o mal, mas o transforma em uma forma de poder. Ele usa a mentira, o engano e a opressão para alcançar seus objetivos, e se deleita ao ver outros caírem em suas armadilhas. Conviver com alguém que ama a maldade é como andar em uma terra árida, onde nada de bom pode crescer. A presença dessa pessoa destrói a paz e a harmonia, substituindo-as por intriga, competição e desconfiança. Seus atos de maldade, muitas vezes escondidos sob uma aparência de normalidade, têm um impacto devastador nas vidas de quem está por perto. Efésios 5:11 nos ensina: não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. A maldade, quando exposta, revela sua verdadeira natureza. Ela destrói almas, enfraquece a fé e afasta a presença de Deus. Além disso, a pessoa que ama a maldade tende a justificar suas ações com um raciocínio distorcido. Ela pode afirmar que todos fazem isso ou que não há problema algum em ser esperto e aproveitar as oportunidades. No entanto, suas justificativas são apenas máscaras para uma realidade sombria. O mal é parte intrínseca de sua vida e ela o abraça sem arrependimento. Isso se torna evidente em suas ações, pois em vez de buscar reconciliação, amor e justiça, ela prefere a discórdia, o ódio e a vingança. Estar próximo de alguém assim nos coloca em um constante dilema moral. Aos poucos, podemos ser tentados a pensar que certas formas de maldade são aceitáveis, que pequenos atos de desonestidade ou crueldade são inofensivos. Mas isso é uma ilusão perigosa, como Gálatas 6:7 nos adverte. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Aquele que ama a maldade está semeando destruição, e cedo ou tarde colherá os frutos amargos de suas ações. Devemos nos afastar de quem ama a maldade, pois o impacto de sua presença em nossas vidas é profundo. O amor pelo mal é uma escuridão que se espalha, corrompendo o que é bom e justo. Não podemos permitir que essa escuridão contamine nosso coração ou nossa visão. O chamado de Deus é para que sejamos luz no mundo, e a luz não pode coexistir com as trevas. Precisamos nos cercar de pessoas que buscam a justiça, que amam a paz e que refletem a bondade de Deus em tudo o que fazem. Número 15. O insensível ao sofrimento do próximo. Há algo profundamente desumano em quem consegue ser insensível ao sofrimento alheio. A indiferença à dor e às necessidades do próximo não só revela um coração endurecido, mas também vai contra tudo o que Jesus nos ensinou sobre o amor e a compaixão. Em 1 João 3,17, lemos: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? A insensibilidade ao sofrimento é uma demonstração clara de que o amor de Deus não habita naquele que age dessa forma, pois onde há amor, há compaixão e desejo de aliviar a dor do próximo. A insensibilidade ao sofrimento pode se manifestar de várias formas. Às vezes é o silêncio diante de uma injustiça, outras vezes é a recusa em estender a mão a alguém que está claramente em necessidade. O insensível se justifica dizendo que não é problema dele, ou que cada um deve cuidar de si. Mas Jesus nos deu o exemplo oposto. Ele se aproximou dos marginalizados, curou os enfermos, alimentou os famintos e chorou com os que choravam. Estar perto de alguém que se recusa a enxergar o sofrimento ao redor não só nos afasta desse modelo, mas também nos anestesia ao chamado de Deus para sermos agentes de cura e esperança. A convivência com pessoas que são insensíveis ao sofrimento endurece nosso próprio coração. A frieza emocional que elas demonstram pode, com o tempo, nos tornar menos dispostos a nos envolver com as dores alheias. Quando testemunhamos alguém ignorando o sofrimento de outro,
começamos a questionar se realmente é nossa responsabilidade ajudar. Mas Jesus foi claro em Mateus 25:40. Em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. A indiferença ao sofrimento do próximo é, na verdade, uma indiferença ao próprio Cristo. Esse tipo de insensibilidade também revela uma falta de empatia profunda. O insensível não consegue ou não quer se colocar no lugar do outro. Ele olha para o sofrimento com distanciamento, como se aquilo não tivesse relevância para a sua vida. E essa falta de empatia é perigosa, porque quebra a ponte que nos conecta uns aos outros como seres humanos. Em Romanos 12:15, somos chamados a alegrar-nos com os que se alegram e chorar com os que choram. A empatia é a chave para essa conexão, e sem ela, nossa capacidade de amar verdadeiramente é severamente comprometida. O impacto de estar ao lado de alguém insensível é, muitas vezes, devastador para aqueles que estão sofrendo. Para quem já está enfrentando dores, a indiferença é um golpe ainda mais cruel. Ela faz com que o sofrimento pareça irrelevante, como se a dor não tivesse valor e como se a pessoa que sofre fosse invisível. E o mais doloroso é que, em muitos casos, essa indiferença vem de pessoas que têm os meios e a capacidade de ajudar, mas optam por não fazê-lo. Devemos nos afastar daqueles que são insensíveis ao sofrimento, pois a frieza de seu coração pode se infiltrar em nosso espírito. Deus nos chama para ser sal e luz no mundo, para sermos instrumentos de seu amor e compaixão. A insensibilidade ao sofrimento do próximo não apenas nos afasta desse chamado, mas também nos separa do próprio coração de Deus. Se permitirmos que essa frieza nos contamine, estaremos nos distanciando do mandamento mais importante que Jesus nos deixou. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22:39. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que esse vídeo tenha trazido reflexões importantes para a sua vida espiritual e ajudado a reconhecer melhor as influências ao seu redor. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de explorar mais vídeos no canal. Tem muito mais ensinamentos e mensagens que podem fortalecer sua fé e sua caminhada com Deus. Cada vídeo foi feito com o objetivo de agregar valor à sua vida e trazer luz às questões que todos enfrentamos no dia a dia. Que Deus abençoe a sua jornada e nos vemos no próximo vídeo.